Amém, igreja? Boa noite. Em nome de Jesus, você já cumprimentou teu irmão? Cumprimenta aí mais uma vez. Diga boa noite aí. Em nome de Jesus. Pode se assentar aí. Estamos aqui em mais uma oportunidade dada pelo Senhor Jesus. Eu creio que Ele já está aqui para trazer a mensagem de fé para o teu coração, para o nosso coração. Amém? E tenha certeza, irmãos, que quando nós paramos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e nós damos atenção, como nós temos aprendido aqui, cada dia, cada culto, aqui nesta igreja, você pode ter certeza, a nossa vida se transforma, amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, abra a sua Bíblia lá, em Salmos, capítulo 119, Salmo 119, no versículo 79. Eu quero dar um recado aqui para o pessoal que está em casa, você que está em casa, amanhã, sábado, o pastor Serikaku Hiroshi já estará aqui de volta, renovado, cheio do Espírito Santo, tanto renovado espiritualmente, como também renovado mentalmente, o corpo, tudo, para trazer uma mensagem de fé para a tua vida. Então amanhã, às 8 horas, aqui no horário do Japão, às 8 horas da noite, você tem um encontro marcado com o Espírito Santo, que o pastor Serikaku Hiroshi também, amém? E no domingo vai ser lá em Minokamo, com a presença desse homem de Deus, profeta de Deus, pastor Serikaku Hiroshi, estará lá em Minokamo, às 10 horas da manhã, nesse endereço que está passando aí na telinha aí do seu computador, você pode estar vendo aí tanto o endereço como o telefone, então que você esteja domingo, lá em Minokamo, às 10 horas da manhã, e esse encontro marcado amanhã, sábado, aqui às 8 horas da noite, em nome de Jesus. Amém? Acharam aí? Salmo 119? Vamos então ler aí, versículo 79. Lê aí junto comigo. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Irmãos, eu quero ler aqui, a gente leu aqui essa Bíblia aqui, que sempre a gente lê essa tradução, mas eu quero ler uma tradução que me chamou a atenção. Eu vou ler aqui o versículo 79 novamente. Venham para o meu lado aqueles que o amam e lhe obedecem, e praticam a vontade revelada de Deus. Presta atenção aqui que nós vamos falar aqui, que o Espírito Santo tem a falar para você. Nós muitas vezes buscamos em Deus as bênçãos dEle, as prosperidades que Ele tem para a nossa vida. Nós queremos crescer, queremos prosperar, queremos alcançar coisas maiores. Mas muitas vezes a gente tem que parar e prestar atenção, nós temos que parar e prestar atenção com quem temos andado, de que maneira temos feito as coisas de Deus. Por quê? Porque se você ler aí, o salmista ele diz o seguinte: venham para o meu lado aqueles que o amam. Tudo que eu tenho que ter na minha vida, tudo que eu tenho que ter no meu caminho, são as coisas de Deus. Se eu não parar e prestar atenção no meu viver, o que acontece? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, esse mundo aí fora, ele caminha para o que é errado, para aquilo que é pernicioso, para aquilo que é pecaminoso, para aquilo que destrói a nossa alma, que destrói muitas vezes até mesmo o nosso corpo, a nossa família. E se eu não presto atenção na palavra de Deus, se nós não pegarmos e atentarmos para as coisas de Deus, a gente começa a ir para o mesmo caminho que o mundo está indo, para a mesma forma. Você olha aí para fora, as pessoas elas estão buscando a Deus? Sim ou não? Não estão. Elas estão buscando o pecado, elas estão buscando o que é errado, é aquele negócio, sempre querer ser melhor que os outros, sempre querer se dar melhor que os outros, mas como? Pisando em alguém, fazendo alguém tropeçar, e assim vai. Como que tem sido o caminho do cristão? Como que tem sido os cristãos aí fora?
Muitas vezes, da mesma maneira. Muitos que se dizem cristãos aí fora, estão caminhando do mesmo jeito que o mundo, querendo enganar, querendo enrolar alguém, querendo, de repente, ultrapassar os limites de alguém, para poder se dar bem na vida. O cristão verdadeiro, aquele que segue a palavra de Deus, ele não vai fazer dessa forma. Ele vai trazer para a vida dele, como o salmista disse aí, aquilo que agrada a Deus, aquilo que faz com que Deus se agrade. Ou seja, se é uma amizade, ele vai trazer uma amizade daquele que ama a Deus, daquele que cumpre a palavra de Deus. Amém? E não aquele que está andando na perdição, no pecado, no erro. Quando você presta atenção na sua vida, você coloca a tua vida na palavra de Deus, é isso que você vai querer na tua vida. É isso que você vai querer do teu lado. Uma pessoa que tem temor a Deus, uma pessoa que canta louvores, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a Deus verdadeiramente. Pastor, hoje é a reunião das finanças, é exatamente por isso que Deus está te dizendo isso. Como tem sido as nossas atitudes, muitas vezes, no sentido financeiro, aí fora? Como você tem colocado a tua vida financeira, ou seja, o dinheiro abençoado por Deus, aonde tem sido investido? Naquilo que agrada a Deus ou naquilo que desagrada a Deus? Não, pastor, não desagrada a Deus, mas só agrada a mim. Então não é legal isso para Deus. Porque hoje eu tenho que fazer tudo para a honra e glória de quem? De Deus. Vamos ler aqui mais um pouquinho aqui, o versículo 79 ainda. Venham para o meu lado aqueles que o amam. Vamos colocar aqui, aqueles que o amam, ou seja, aqueles que agradam a Deus. As minhas atitudes, ou o que eu conquistar, também tem que agradar a Deus. Amém? Não pode ser algo que vai me ser por tropeço. Por exemplo, a pessoa não tem carta de motorista. Aí ela quer muito comprar um carro. Pode? Por que não? Oi? Porque ela não tem a carteira de motorista. Mas é errado comprar um carro? Não é. Mas para aquela pessoa vai ser um tropeço. Assim vai várias coisas na sua vida. De repente você é uma pessoa que está todo endividado, mas sai o novo iPhone, você está lá comprando. Não, pastor, mas é muito fácil. O senhor vai lá na SoftBank, na IU, na Docomo, eles parcelam em várias vezes, mas você já não está endividado? Por que você vai entrar em mais um enrosco, mais um rolo na tua vida, mais um problema na tua vida? Você não está trazendo para si aquilo que agrada ao Senhor. Porque naquele momento, aquilo não vai agradar a Deus, vai? O iPhone, no caso do exemplo que a gente está dando. Por que não vai agradar a Deus? Porque vai te enroscar mais ainda. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que analisar a tua vida. Você tem aprendido aqui, a cada dia aqui nas reuniões, que nós temos que olhar para quem? Para o próximo. Tem que olhar para quem? Para si mesmo. É o meu momento? É a minha hora de fazer isso? Não, então não vou fazer. Ah, pastor, mas eu quero muito. Então espera o tempo certo de Deus. Por quê? Vamos continuar aí. Venham para o meu lado aqueles que o amam e lhe obedecem e praticam a vontade revelada de Deus. Versículo 80. Por isso, ajude-me a obedecer sem a menor falha a cada uma das suas ordens escritas. Assim nunca terei de me envergonhar de mim mesmo. Agora que eu quero entrar no entendimento, né? Eu estou lendo aqui aquela versão que eu falei para você que eu achei mais bacana para te passar. O salmista ele estava dizendo o seguinte: Senhor, me ajuda a ter sabedoria, me ajuda a ter o teu entendimento, não o meu entendimento, para que tudo que eu trouxer para a minha vida venha a ser não só para a tua glória, né, não só para a honra de Deus, mas também para que lá na frente eu olhe para a minha vida e não tenha nada do que me envergonhar.
Vamos colocar de novo o exemplo da pessoa que comprou o iPhone, sendo que ela não podia. Aquilo vai envergonhar ela, vai ou não vai? Vai chegar um momento que ela não vai poder pagar as parcelas, e aí? Aí o amigo dela vai ligar lá, ô fulano, tudo bem? Vai tentar ligar para a pessoa. O telefone não está funcionando. Aí vai perguntar, por que o seu telefone não está funcionando? Ah, então, não deu para eu pagar a conta, cortou. Não é uma vergonha isso? Sim ou não? Ou senão a pessoa compra um carro hoje, aquele carro zero, e chega daqui a alguns meses, não pode pagar, vem a concessionária e leva o carro de volta. Não é uma vergonha? Mas por que aconteceu isso na vida daquela pessoa? Porque ela não trouxe para si a sabedoria de Deus, aquilo que agradava a Deus. Ela trouxe algo que agradava o coração dela, algo que agradava de repente a carne dela, mas não a Deus. Irmãos, o salmista ele pedia para Deus, você pode ler aí os salmos de início ao fim, ele sempre pedia para Deus, Deus me dá sabedoria, para que eu saiba caminhar no teu caminho, para que eu não venha me envergonhar, para que eu não venha ficar derrotado. E quantas vezes tomamos atitudes que de repente nos envergonham? Quantos cristãos, quantas pessoas você já viu envergonhada na fábrica? Tomaram uma atitude sem a direção? Não ouvi, sem a direção de Deus. Quantas vezes a gente vai precisar ver, de repente, exemplos aí, para daí a gente começar a olhar para nós e não ser envergonhado. Ou seja, mudar a atitude, começar a ouvir mais a Deus, começar a prestar atenção realmente no que Deus fala. E Deus, ele tem falado aqui nas reuniões das finanças, para você não passar vergonha na vida financeira, você tem que ser fiel em todos os centavos da sua vida. Cada centavo, cada coisa que Deus te dá, é no salário, seja fiel, dízimos e ofertas, porque isso agrada a quem? A Deus. Pastor, mas eu não aprendi assim lá na outra igreja, mas agora você não está na outra igreja, você está onde? Numa igreja que segue a palavra de quem? De Deus, amém? Aonde nós queremos honrar a quem? O homem ou a Deus? A Deus. Então faça conforme você tem aprendido, que aí, daqui a alguns dias, alguns meses, você vai olhar e você vai dizer, Deus, obrigado, porque eu aprendi o certo, eu fiz o certo e eu não tenho do que me envergonhar. Diga aleluia. Quantas pessoas, irmãos, vai passando o mês, chega lá, vamos dizer que ela recebe no início do mês, mal acabou o mês, ela já está sem nenhum centavo no bolso. Não é assim? Não é vergonhoso isso? Ô pastor, eu tenho vivido isso. Analisa o porquê. Não, pastor, mas eu tenho sido fiel nos dias, nas ofertas. Mas aí que entra esse versículo aqui. O salmista pediu para Deus, Deus, me dá sabedoria para eu poder andar no teu caminho, para eu poder saber agir como o Senhor agiria nas situações. Para e pensa assim, ó, como que Deus administraria esse salário que eu estou ganhando? Começa a pensar dessa maneira. Começa a pensar dessa forma. Começa a pedir para Ele, Deus, como que o Senhor administraria esse salário? Ele vai começar a te direcionar. Ele vai começar a te mostrar. Ele vai começar a te fazer lembrar de palavras que você já ouviu aqui nessa igreja. De mensagens que, de repente, você naquele momento até disse amém, mas na hora de executar, não foi bem assim. Opa, peraí, então eu vou fazer. Eu vou agir dessa forma. E aí tudo vai começar a se encaixar. Diga aleluia. Você quer que as coisas se encaixem na sua vida? Quem quer, diga eu quero. Então, faça essa oração. Peça para Deus, o versículo 80 aí. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido, né? Você está lendo dessa tradução aí, fica mais fácil para você entender. Seja reto o meu coração,
naquilo que o Senhor tem me ensinado, naquilo que o Senhor tem falado comigo. O que Deus tem falado sobre dízimos? Que é quando a gente quer entregar, a gente entrega. Quando não quer, não precisa. É assim? Não, é um mandamento. Então, se é um mandamento, nós temos opção? Não, nós temos que obedecer. Quando é mandamento, então é uma ordem. Eu tenho que realizar. Você vai lá para o exército. O sargento, o capitão, sei lá como é que funciona lá, ele vai e dá uma ordem, um mandamento. Olha, aqui todo dia de manhã, 5 horas da manhã, eu quero todo mundo de pé, eu quero todas as camas aí arrumadas, e a coturna tem que estar como? Como que tem que estar a coturna lá no exército? Brilhando. Aí vai lá o soldado preguiçoso. Deu 4h30, nada de ele acordar. 4h50, nada de ele acordar. O que vai acontecer com ele, irmãos? O sargento vai chegar lá, ele vai estar lá na cama. E o que acontece com o soldado que não presta atenção e que não faz conforme o mandamento? Ele vai o quê? Vai se dar mal. Assim é no mundo espiritual, meu irmão. Deus, Ele tem dado a ordem, o mandamento, mas é para mal? É para o teu mal? Sim ou não? Para e pensa. O sargento, ele deu a ordem lá no exército para eles fazerem isso, mas por quê? Tem um motivo. Tem ou não tem? Porque na hora da guerra, irmãos, não vai ter esse negócio, eu estou com um pouquinho mais de sono, eu vou dormir até mais tarde, vai? Não, ele vai ter que estar atento, ele vai ter que estar esperto, então ele vai ter que estar com o corpo treinado, para qualquer momento ele ter que acordar, sim ou não? Deus a mesma coisa, irmão, ele fala para você, trazei os dízimos à casa do tesouro, para quê? Primeiro lugar, ele fala, para que a casa de Deus tenha o sustento, amém? E depois, aí ele fala nos versículos seguintes, por causa da sua atitude de obediência, porque você obedeceu a minha voz, o meu mandamento, então eu vou repreender o devorador. Diga glória a Deus. Mas daí vai o soldado preguiçoso. Deus, esse mês aqui esse mês aqui está difícil de entregar o dízimo. Apareceu uma nova conta, é o iPhone 6 que você comprou, né? Ô fulano, no exemplo aí do fulano lá. Opa, aí o dízimo é o culpado? Aí Deus é o culpado? Não, peraí. Temos que olhar para quem? Para nós mesmos, nossas atitudes. O salmista, ele pedia para Deus, me ajuda a enxergar minhas atitudes, para que elas não sejam atitudes erradas, para que lá na frente, como aquela tradução que eu li para vocês aí, eu não tenha do que me envergonhar. Meu irmão, se você não quer se envergonhar na vida, então você tem que aprender a ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Não adianta você vir na igreja, já foi falado isso aqui tantas vezes, não adianta, vamos dizer, o fulano vem na igreja, até presta atenção no que a palavra de Deus fala, mas não aceita, não pratica, não faz conforme aquilo que foi ensinado, as coisas não vão dar certo. Vão? Não vão dar certo. Vai dar errado. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que fazer isso, dar ouvidos a Deus. Vá lá em Isaías. Isaías capítulo 1. O versículo 19. Aqui Deus não dá um mandamento, aqui Ele dá uma opção para você. Aqui é opcional. Vamos ler aí. 1,19. Se quiserdes,
se quiserdes e ouvirdes, né? Comereis o bem dessa terra. Aqui sim é opcional, não é um mandamento. Aqui ele te dá a opção. Se você quiser me ouvir, tudo bem. Aí, se você me ouvir e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Em outras palavras, se você prestar atenção no que eu estou dizendo, se você realmente der ouvidos ao que eu estou falando, Deus falando conosco, né? Aí você vai poder ter aquilo que eu prometi, o melhor dessa terra. Mas você primeiro tem que me ouvir, me obedecer, aí sim eu vou cumprir o que eu falei. Aí sim é opcional, irmãos. É se você quiser. Agora, se perguntar para nós todos, você quer? Quero. Quer ver? Quem quer o melhor dessa terra? Quero ouvir bem alto. Quem quer? Todos nós queremos. Mas aí, todos nós temos então que fazer aquilo que ele falou, para daí podemos ser participantes disso, do melhor dessa terra. Deus, ele tem falado com cada um de nós de uma maneira especial, com cada um. A cada um aqui ele tem falado, ele tem ensinado, ele tem mostrado, é assim e assim que eu quero que você realize. E se nós fizermos, vamos ter o melhor. E se eu não quiser fazer, pastor? Aí coloque esse versículo ao contrário. Se não quiser, não me ouvir e não praticar o que eu mandei, então você não vai comer o melhor dessa terra. Ah, pastor, eu quero o melhor. Então, seja como o salmista. O que o salmista fez? Ele pediu para Deus ser sensível, para ele, né, o salmista, ser sensível ao ensinamento de Deus. Deus, me ajuda a ser detalhista no que o Senhor tem falado comigo, para que lá na frente eu não venha a ser derrotado, envergonhado. Irmãos, é muito importante isso, você prestar atenção no teu caminho, você olhar para a tua vida. O que nós temos aprendido aqui com o nosso pastor Serikaku Hiroshi? Que temos que orar quando queremos, quando não queremos, pode deixar quieto. É assim? Não, orar em todo tempo, em todo momento. Vai tomar atitude, oração. Vai comprar algo, oração. Em tudo. E olha para ti mesmo, para você mesmo. Analisa, presta atenção. Por que algumas coisas muitas vezes não dão certo? Porque muitas vezes ouvimos, muitas vezes, de repente, a pessoa não ouve. Muitas vezes a pessoa quer dar atenção, muitas vezes vira a cara para Deus. Muitas vezes diz para Deus, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. E muitas vezes, Senhor, não estou aqui, não fala porque o teu servo não quer te ouvir. Tem gente assim ou não tem? Tem ou não tem? Tem muita gente assim, irmãos. E é por isso que muitas vezes Deus pode agir e outras Deus não pode agir nessas vidas. Agora, qual que é melhor? Deus agindo na nossa vida em todo o tempo ou só às vezes? Em todo o tempo, com certeza, não há dúvida disso. Mas para acontecer isso, então também em todo o tempo temos que ouvir. E não é só ouvir, né? Ele falou que é ouvir e obedecer. Amém? Ouvir e obedecer. Tem muita gente que se perguntar como foi a pregação foi isso. Ouviu. Até aí fez uma parte do que Deus pediu ali. Aí na hora de praticar, tem muita gente que falha nessa outra parte, na hora do praticar o que Deus falou. Aí que o negócio enrosca, aí que o negócio não vai para frente. Igreja, Deus, Ele quer de mim, de você,
que a gente não só ouça, ouvinte, de repente você já é, você vem na igreja, nós viemos aqui, estamos aqui, de repente em todos os cultos, mas só isso não basta, tem que haver a prática, tem que haver o agir, tem que haver o caminhar conforme que Deus mandou, amém? Aí vai haver a bênção de Deus, diga aleluia. Aí você vai vir aqui nos cultos contando testemunhos, aí nós vamos vir aqui contando grandes bênçãos. O lado financeiro também não é só ouvir, é ouvir e praticar, que aí a bênção vem. É ouvir e fazer o que Deus diz, aí a bênção vem. Os sinais seguirão aos que creem. Quem é que crê? É aquele que ouve e pratica. É aquele que ouve, não duvida. É aquele que ouve e realiza conforme que Deus fala. Amém, igreja? É assim que você vai ter a bênção de Deus. Agora, se for ao contrário, pode ter certeza, meu irmão, vai ser dessa forma aqui, ó. Vai lá em Malaquias capítulo 3, lá no final do Antigo Testamento. Fica mais fácil para você achar. Final do Antigo Testamento. Malaquias 3, versículo 14. Versículo 13. Malaquias 3, 13. Malaquias é um livro que tem muita gente que tem um medo desse livro, né, irmãos? Porque é o que fala do dízimo, né? Tem gente que nem vê esse aí nem existe em muitas Bíblias. A pessoa não quer nem que exista, até rasga. É o que fala do dízimo aí. Capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Já viu essas pessoas? Que ela fala assim, olha, eu fui para a igreja, eu até era dizimista, ofertante, mas de que me adiantou? É o que Deus está falando aí, não é? Essas pessoas lá em Malaquias diziam o quê? Inútil me foi servir a Deus. Quantas pessoas se desviam do caminho de Deus porque elas não praticam aquilo que Deus fala, em algumas coisas fazem, mas não crendo. Olha a importância de crer. Fazem, mas não crendo. Aí o que acontece? O milagre não vem, a bênção não vem, a resposta não vem, e depois eles vêm dizer o quê? Inútil nos é servir a Deus. Não adiantou nada. Fui lá, pastor orou, não aconteceu nada. Realmente, não tem como acontecer. No coração não creu. Não agiu como Deus falou. Só prestou atenção naquilo que agradava ao seu coração. Mas, de repente, aquilo que agradava a Deus, que era o quê? Larga o pecado, seja dizimista, seja ofertante, faça isso, faça aquilo. De repente, a pessoa disse não. E, a partir daí, nada aconteceu. Aí, depois, a culpa é de Deus. Não adiantou nada eu servir a Deus. Fiquei lá 10 anos na igreja e nada aconteceu. Amém, igreja? Nós temos que olhar para nós. De repente, você até questionou algo durante essa semana, eu não sei. Amém? Eu não conheço a tua vida, mas Deus sabe. Aquela oração que você tanto insistiu, mas lá dentro do coração havia uma dúvida. E hoje, de repente, você está assim. De que está me adiantando ir para a igreja?
De que está adiantando eu ser dizimista? De que está adiantando eu ser ofertante? De que está adiantando eu orar? De que está adiantando eu buscar pela família? Olha aí. Entrou o quê? Aquela palavra. Se quiser e me ouvirdes. Essa voz que está dizendo aí dentro de você, de que está me adiantando, é a voz de Deus? Não. Agora eu pergunto para você, será que nesse momento que vem essa voz, a voz de Deus também não vem junto? Ali do lado? Vamos dizer igual lá nos desenhos, né? Vem o diabo aqui do lado e Deus do outro, não é? O anjinho do outro, não é assim? Será que Deus não está tentando falar com aquela pessoa? O que não adiantou é você ter sido incrédulo. O que não adiantou é você ter duvidado da minha palavra. O que não adiantou é você ter ficado surdo para a minha palavra, para a minha mensagem. Isso não adianta. Agora, servir a Deus adianta? Sim ou não? Servir a Deus é maravilhoso, irmãos. E principalmente, quando eu sirvo de todo o meu, crendo realmente, acreditando verdadeiramente, e não duvidando, e não ouvindo só o que me agrada, aceitando só o que é bom para mim, ou seja, o que aparentemente a minha carne diz que é bom para mim, né? E você vai prosperar. Isso é bom, isso é a benção, glória, aleluia. Mas para prosperar tem que dizimar. Aí não. Aí já é coisa do homem. Aí já é o homem que está querendo ficar à frente de Deus. Opa, peraí, mas está na palavra de Deus. Então eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar. E ponto final. Amém? Não é só o que eu quero ouvir. Não é só o que me agrada a minha carne. Mas é tudo o que o Senhor tem a me dizer. Senhor, o que o salmista falou lá? Me ajuda a ter atenção à tua palavra. Me ajuda a prestar atenção, a entender, a compreender realmente, a me aprofundar no que o Senhor quer de mim, para que lá na frente eu não seja envergonhado. Amém. Você quer ser envergonhado ou honrado por Deus? Então, você tem que, em primeiro lugar, honrar a Ele. Porque o que Ele diz na palavra dEle? Eu sou o Senhor que honro aos que me honram. E como é que eu honro a Deus? Vindo na igreja. Honro? Honro. Vindo na igreja, eu honro a Deus. Lendo a palavra. Honro? Honro. Orando. Honro? Não praticando. Aí eu joguei fora tudo isso que eu fiz, ou seja, joguei fora o vir na igreja, joguei fora a oração que eu fiz, joguei fora tudo, porque eu não pratiquei. Amém? Ou seja, você de repente vem na igreja, ouve, ora, mas na hora de executar algo a mais que Deus te pediu, de repente a pessoa pega e dá um breque. Um exemplo. Se entrega mais na oração, se entrega mais para as coisas que eu tenho te pedido. Chega muita gente nesse momento, ela breca. Ao invés de entregar mais, ela breca. Aí que vem, muitas vezes, o breque também das bênçãos. Já viu? De repente a pessoa começa a contar um monte de bênçãos, tal. Porque ela estava se entregando, de repente, brecou. Não se entregou mais. Não deixou mais a palavra entrar, aí tudo para. Estão entendendo? Como que Deus age? Você compreende, meu irmão, a importância de olhar para si e prestar atenção naquilo que Deus fala? Porque senão a gente vai cair nisso aqui, ó. Não está adiantando servir a Deus. Vai cair nisso. Estou indo na igreja, estou todo culto, e nada está acontecendo na minha vida. Coitadinho, né? Coitadinho dela, coitadinho dele. Irmãos, você não é um coitado, é?
Pergunta para o seu irmão, você é um coitado? É? Não? Fala, está amarrado. Em nome de Jesus. Fala, eu sou um abençoado. Agora, e para eu ser mais abençoado, o que eu tenho que fazer? Ouvir, praticar, prestar atenção no meu caminhar. A minha vida financeira, para ela ir para frente, o que eu tenho que fazer? É aquilo que a palavra de Deus tem falado conosco. Eu tenho que sim, irmãos, colocar a mão no meu bolso e ser dizimista, ser ofertante, fiel. Fiel significa o quê? De vez em quando ou sempre? Sempre, sempre. Meu irmão, é sempre, em tudo. Achou milão no chão, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Oferecer a Deus o que? O dízimo, que é dele. Amém? Você achou igual acharam uma maleta lá no lixo esses dias, aí foi essa semana aqui, parece. Acharam uma maleta com 10 milhões de ienes. Parece que é 10 milhões, uma coisa assim, o pastor antes que estava comentando. Ô, benção, hein? Pensou achar 10 milhões? Irmãos, primeira coisa é o quê? Quer saber? Eu vou desaparecer da igreja, senão eu vou ter que dar o dízimo. É isso? Não, está amarrado. É o quê? Senhor, obrigado. Amém? Vamos dizer, não tem nome, não é de ninguém, não achou dono nenhum ali por perto. É de quem? De quem? É seu, meu irmão. Você achou? Não tem nome, não tem telefone, não é de ninguém, você não vai sair na rua. Alguém perdeu 10 milhões? Amém? Deus que pôs ali e é bênção, toma posse. Mas em primeiro lugar, seja fiel. Dízimos e ofertas. Diga aleluia. Irmãos, em tudo, dá ouvidos a Deus. Você vai sair daqui da igreja, do culto. De repente você vai ali para a cafeteria. Deus ainda vai estar querendo falar com você. Você chegar em casa, antes de dormir, Deus ainda vai estar querendo ter um diálogo com você. Por quê? Porque Deus, irmãos, é vivo. Amém? Ele não é um ser inanimado. Ele vai querer ter comunhão com a gente. Não é assim o marido e a mulher? Um quer falar com o outro, não é? Ou você vê o seu marido, a sua esposa aqui, você fala aí, Deus te abençoe e tal, a paz do Senhor, algo assim, aí para o marido, para a mulher. Chega em casa, é assim? Ou você conversa com o teu marido, com a tua esposa? Conversa, não conversa? Ixi, ficar em silêncio, conversa ou não conversa? Conversa, assim tem que ser com Deus. A sua oração, a tua busca, tem que ser constante. Não pode ser só aqui na igreja. Você tem que ouvir a Deus em todo o tempo. Amém, Jesus? Então ouça Deus. Faça o que Deus manda. Volta lá para os Salmos 119, o versículo 79. É o Salmo 119, versículo 79, onde a gente estava aí antes. Lê de novo aí o 79, só para você não esquecer. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Ó Deus, que seja perto de mim só o que é do Senhor. O que não é, eu não quero. Amém? O que não é, tira da minha presença, tira da minha vida. Eu quero só o que é do Senhor. Eu quero aquilo que vai me fazer ouvir mais o Senhor. Música do mundo, eu quero? Não. Por quê? Não me traz Deus. Não me traz a presença de Deus, então para que eu vou querer? Então eu vou ouvir o quê? Louvores. Porque isso é o que faz eu amar mais a Deus. Amém? Diga aleluia. Irmãos, se um ladrão quisesse andar junto com você, você andaria com ele, sabendo que ele é um ladrão?
Por que não? Porque senão você pode a qualquer momento ser preso junto com ele. É ou não é verdade? Assim é também, irmãos, as coisas que é do mundo. Por quê? O que é do mundo é de quem? E quem que é o maligno? É o ladrão, é o destruidor, é o matador. Então eu não quero para a minha vida. Amém? Estão entendendo? Se eu não andaria com um ladrão, eu vou andar com o que é do ladrão? Estou fora. Você andaria num carro roubado, sabendo que é roubado? Com certeza que não. Senão você pode ser preso. A mesma coisa, irmãos. O que é do diabo, você não tem que querer na tua vida. E o que é do diabo? Meu irmão, tem muita coisa aí que é do diabo. Tem ou não tem? Tem muita coisa. A mentira é do diabo. Você tem mentido? Ô, pastor, eu não. Graças a Deus. E se tem? Eu vou parar, pastor. Então pare. Por quê? Porque é do diabo. É do ladrão. Ser dizimista é de quem? É de Deus, então é você. Ser ofertante, pertence a quem as ofertas? A Deus, então eu vou querer na minha vida. Amém? Eu vou querer ofertar, eu vou querer fazer para Deus. E o demais? O demais, irmãos, é só você olhar para a tua vida, que você vai conseguir analisar. Com esses poucos exemplos que a gente tem aqui, você vai conseguir analisar o que é errado na tua vida e o que é certo. O que Deus quer para você e o que Ele não quer para você. As amizades que você tem, você que é jovem, que amizades você tem tido na escola, no trabalho? Ah, pastor, mas lá só tem gente do mundo. E você é de quem? Eu sou de Jesus. Analisa. Amém? Ah, mas é pecado então? Ter amizades? Não é pecado. Mas aquilo está te levando para que sentido? Para perto de Deus ou para longe? É isso que Deus quer que você analise. Por quê? Versículo 80. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Em outras palavras, Senhor, que eu tenha atenção de agir retamente, ou seja, em cada coisa que o Senhor tem me ensinado, para que eu não erre. E novamente, como aquela outra tradução que eu li aqui para vocês, que eu não venha ser envergonhado lá na frente. Amém? É só a gente olhar para a nossa vida sem Jesus. Quantas vergonhas você passou? Quantas? Poucas? Muitas. Muitas vergonhas. Quem bebia, de repente passou vergonha por ter bebido demais, e aí até feito besteira. Amém? Como o pastor Anderson contou aqui uma vez, né? Muitas vezes ele bebia demais lá no passado, e aí o que acontecia? Passava vergonha, passava do limite. Meu irmão, hoje você não é mais do mundo, você não tem mais que ser envergonhado, porque Jesus já passou tudo o que nós precisávamos passar de vergonha. Passou ou não passou? Ele morreu na cruz. Era a coisa mais vergonhosa para o ser humano naquela época. Era morrer em uma cruz. E ele passou essa vergonha por amor a mim e a você. Amém? Para que eu e você não venhamos ser envergonhados. Então, presta atenção no teu caminho. Amém? Essa era a mensagem que Deus tinha aí no meu coração. E está desde a semana passada aqui comigo essa palavra, esse Salmo 119. Eu creio que muito mais se você parar em casa, assistir lá novamente, meditar nisso, Deus vai falar mais contigo. Amém? Fique de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. E você, meu amigo, minha amiga que está em casa, assistindo a esse vídeo, tenha certeza que Deus, Ele falou com você. E é sim, para você agir dessa maneira que Ele falou contigo. Então, que você tenha essa atitude. Amanhã, lembrando,
às 8 horas da noite, o pastor Serikaku Hiroshi estará aqui, nesse altar, trazendo aquela mensagem de Deus para a tua vida, para mudar a tua vida em nome de Jesus. E domingo, às 10 horas da manhã, lá em Minocamo, que você vá lá, você que mora aí nas proximidades de Minocamo, ou até mesmo que mora longe, mas que queira ir lá, esteja lá em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais contigo, tá bom? Que Deus te abençoe, fique firme na fé e até. Tchau. Com Jesus. Amém, igreja?